Galatenses 6:17, apenas esse versículo. Na tradução ali no Data Show diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos todos dizer junto, irmãos? 1, 2, 3. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que já aconteceu nessa noite e que possamos também ser edificados pela Tua Palavra e assim queremos participar dignamente da Santa Ceia. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Quem está sentado, irmãos? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Num sentido literal e muito explícito, é muito claro que quando o apóstolo Paulo estava falando nesse texto, ele estava falando de maneira real dos seus sofrimentos que ele passou e das cicatrizes que tinha em seu corpo por causa de uma vida dedicada em seguir a Jesus. Sem dúvida, Paulo estava falando com muita propriedade que ninguém tinha o direito de incomodá-lo ou duvidar da sua vida com Cristo. Algumas pessoas estavam duvidando que ele era um apóstolo, algumas pessoas estavam questionando o seu apostolado, algumas pessoas estavam questionando a sua conversão, algumas pessoas estavam duvidando de quem era Paulo. E ele dizia: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando Paulo estava falando isso, sem dúvida ele estava falando literalmente, que ele trazia marcas, ele trazia cicatrizes reais em seu corpo por causa do Evangelho. Mas hoje, meditando nesse versículo, eu quero trazer de uma maneira, quem sabe, um pouco mais abrangente, essas marcas, porque Paulo não trazia só as marcas literais das cicatrizes de chibatadas e tantas coisas que acontecem, pedradas e tantas coisas que ele recebeu por causa de Cristo, mas ele trazia também marcas na sua alma, ele trazia marcas na sua vida espiritual, ele trazia marcas de uma pessoa que andava com Cristo, ele trazia marcas de uma pessoa que amava a Cristo, ele trazia marcas de uma pessoa que tinha decidido estar com Cristo, viver para Cristo, e ele trazia essas marcas, porque Cristo se tornou o centro da vida do apóstolo Paulo, daquilo que ele agia, daquilo que ele fazia, daquilo que ele pensava ou realizava. Essas marcas que eu vejo na vida de Paulo, na vida espiritual, precisa estar bem profunda, também na vida da igreja. A igreja hoje tem que ter marcas, e eu vejo na vida de Paulo, e que tem que ter na vida da igreja algumas marcas. E a primeira marca que eu percebo na vida do apóstolo Paulo, que alguns até questionavam, era a marca da conversão. Meus queridos, a marca da conversão na vida de Paulo foi muito forte, porque ele era um perseguidor do Evangelho. Ele até mesmo quando recebeu a marca de uma vida transformada da conversão, ele estava indo com autorização para matar crentes, para prender crentes. Ele era um perseguidor contumaz do Evangelho, mas lá no caminho, indo a Damasco, nós vemos que ele foi regenerado,
transformado, e ele recebeu, tinha a marca da conversão. Ele de perseguidor se tornou agora um perseguido, porque houve uma transformação total na vida do apóstolo, e ele trazia, sem dúvida, a marca da conversão. Marca da conversão implica em mudança de comportamento, em mudança de direção, mudanças de uma vida transformada. Essa tem que ser a marca do início da jornada de todo crente. O resultado dessa marca é quando a pessoa decide entregar sua vida a Cristo e conhecer a Jesus, e essa marca sempre vai desaguar em uma vida transformada, isso em todos os sentidos. O que Paulo antes reputava como mentira, porque ele tinha o evangelho como uma grande mentira, agora ele reconhecia Cristo como a verdade absoluta. Meus queridos, não se pode afirmar que uma pessoa é convertida se a mesma ainda não traz consigo marcas que mostram que ele é de Jesus. Se ele traz marcas do pecado, se ele traz marca de uma vida não transformada, se ele traz uma marca de uma vida mundana, ainda está faltando a marca da salvação na sua vida. A verdadeira conversão traz mudanças que leva o convertido a ficar parecido com Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus e vai seguindo a Jesus, todo dia ele vai se tornando mais parecido com Jesus. E que você possa cada dia ser mais parecido com Jesus. A conversão nos leva desesperadamente a fortes mudanças interiores, a mudanças exteriores e interiores, a um novo rumo na vida. A conversão nos leva a abdicar de que somos nós donos de nós mesmos. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós não somos mais senhores do nosso destino. Quando nós temos a marca da conversão, nós admitimos que nós andamos na orientação do Espírito Santo, na direção de Cristo em nossa vida, e Cristo passa a ser o dono da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, e a nossa vida passa a ter sentido, porque nós caminhamos na direção do Espírito Santo. A conversão traz regeneração, operada pela ação do Espírito Santo na vida do crente. Conversão produz em primeira instância compreensão que somente Cristo pode salvar. Depois ele nos leva a uma vida de arrependimento, pois Jesus chamou pessoas para se arrependerem e crerem nele, e que você possa ter essa marca, a marca da conversão. Quem tem essa marca é porque estava indo a caminhos largos para o inferno, mas Jesus veio, mudou o teu destino, mudou a tua vida, mudou a tua história, e agora você está indo com passos fortes, com passos seguros para o céu, porque houve arrependimento, você creu nele, e que você possa ter a marca da conversão na tua vida. Meus queridos, como está essa marca na tua vida? Lá atrás, aqui na frente, aqui na banda, no coral, na galeria, como está essa marca na tua vida? Que você possa ter a marca da conversão. A marca, uma outra marca que eu vejo na vida do apóstolo Paulo, e essa marca começou a ser muito profunda na vida do apóstolo Paulo, a marca da oração. O que mais a igreja precisa hoje são de pessoas comprometidas com oração. A maior necessidade dos crentes nesse mundo moderno, nesse mundo atual que nós vivemos, de tanta correria, e muitas vezes não há tempo para orar, mas nós não podemos deixar passar sem ter essa marca na nossa vida. Essa marca precisa estar na vida de cada crente. A história espiritual de um povo, a história espiritual de uma igreja,
igreja, a história espiritual de um crente, ela precisa estar carimbada com a marca de oração. Através da oração, o crente vai se relacionando intimamente e profundamente com Deus. Através dessa marca da oração, ele vai conhecendo a Deus e a sua vida vai sendo moldada, vai sendo transformada, porque ele vai tendo intimidade com o Senhor. Temos que ter consciência que não orar é pecado. Em 1 Samuel 12, 23, ele mesmo diz: longe de mim pecar, se não interceder, se não orar. A maneira mais fácil de alguém pecar é ele não orar. Será que você já cometeu esse pecado hoje? Quem não ora, comete esse pecado todo dia. Você precisa orar. Eu não estou falando que orar é só orar de joelhos, mas você precisa orar, você precisa clamar. O pecado da negligência na oração tem estrangulado o crescimento espiritual de muitas pessoas. Muitas pessoas estão na igreja, mas não há um desenvolvimento, não há um crescimento. Ele continua sempre à margem e muito aquém daquilo que Deus gostaria que ele fosse. A falta de oração, irmãos, deságua em desobediência. Não orar sempre vai ser pecado e sempre vai trazer prejuízo à tua vida espiritual. Então, meu querido, a oração é uma das armas poderosas que você precisa ter essa consciência. A arma mais poderosa na vida do crente vai ser a oração. A oração sempre será um dos instrumentos mais importantes e poderosos na vida cristã. A oração é como uma pedra valiosa, de grande valor, que ornamenta a vida espiritual. É muito mais do que um diamante. A oração é a respiração da alma. A oração é a chave que abre os mistérios de Deus. É aquela alavanca que move com os obstáculos e faz com que os céus se abram. A oração diária é como uma ginástica para a nossa vida, a nossa alma. É um ato poderoso que coloca as forças dos céus à disposição do homem. Orar é você estar no centro da realização e você crer nas promessas de Deus. Paulo trazia essa marca profundamente em sua vida. Quanto mais nós oramos, mais estaremos demonstrando a dependência que nós temos de Deus. Quando a pessoa ora, ele está dizendo: eu dependo de Deus, eu creio em Deus, eu falo com Deus. Que possamos dizer sempre: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos, eles queriam ter essa marca, e por mais que eles aprenderam com Cristo, mas chegou o momento que eles mesmos falaram: mestre, ensina-nos a orar. Orar, isso se aprende, e se aprende orar orando. Você pode ler muitos livros de oração, você pode ver muitas pessoas orando, você pode ouvir muitas histórias de oração, você pode ver e ouvir muitos milagres que aconteceram e que veio através de pessoas que oraram. Mas você só vai aprender a orar orando. Não é bom ler livros sobre oração, é bom ver histórias sobre homens que oraram, mas você só vai aprender a orar orando, buscando, tendo a tua experiência própria. Paulo, ele tinha essa marca, a marca da oração. Era um homem que orava, era um homem que buscava intensamente a Deus. Ele orava em todo momento, e assim ele conseguiu fazer com que a igreja crescesse. A história da igreja tem o antes de Paulo e o depois de Paulo. Onde ele chegava, as cidades eram modificadas, a história de um povo era alterada, porque Paulo foi um homem de oração. E que você possa ter essa marca na tua vida, a marca da oração. Uma outra marca que eu vejo na vida de Paulo, por isso ele dizia: ninguém me inquiete,
porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele tinha a marca do serviço cristão. Como está faltando essa marca no meio da igreja. O corpo de Cristo é formado de pessoas habilitadas pelo Espírito Santo para as mais diferentes funções na igreja. Cada crente precisa ter consciência que recebeu talentos, que recebeu habilidades, que recebeu dons para colocar à disposição da igreja, para que haja o aperfeiçoamento e o crescimento integral da igreja aqui na terra. Uma das grandes necessidades da igreja hoje é orar para que cada crente venha compreender o seu papel de cristão e que cada crente venha ser uma fonte de motivação e sempre permanecer disponível em servir a igreja. Nós temos que ter cuidado, porque graças a Deus que até está passando essa onda, mas teve aquela onda de todos os hinos, que você vai estar aqui no palco, e quem te viu lá vai te ver aqui, e não sei o que, e não sei o que. Irmãos, todos querem, parece que alguém os sirva. Não, nós fomos chamados para servir. Jesus, ele deu essa lição. Ele viu os discípulos mesmo querendo ali, quem vai ser o maior, quem vai ser isso, aquilo. Ele pega uma bacia com água e diz: quem não servir, quem não for servo, não poderá realmente ser meu discípulo. Servir ao Senhor não é um ativismo, irmãos, mas é algo essencialmente necessário na igreja. Obedecer ao Senhor. Jesus é o nosso exemplo máximo de servo. Ele é chamado até na Bíblia de o servo sofredor. Jesus deixou o grande exemplo de como servir. Tem que o crente ter essa marca do serviço. O crente tem que ser determinado para servir. Ele tem que ter essa abnegação. Ele tem que ter paciência. Ele tem que ter perseverança. Ele tem que ter um esforço. Ele tem que ter uma vida dedicada. Ele precisa, acima de tudo, ter a marca do amor. Ter o amor para o servir a igreja, dentro dos seus talentos, dentro das suas habilidades, dentro daquilo que você sabe fazer, que você coloque à disposição do Senhor, para que você venha ser uma bênção na casa do Senhor. Tenha na tua vida a marca do serviço, a marca também do amor, porque sem amor todo trabalho perde o seu valor. Sem amor o serviço cristão deixa de ser prazeroso e passa a ser um fardo demasiadamente pesado. Mas aqueles que servem na igreja, e todos deveriam servir, não, você deve fazer algo na casa do Senhor, não como obrigação, não como algo que você foi obrigado a fazer, mas que você possa fazer com paixão, com amor. Com o amor de Deus precisa estar fluindo na sua vida e através das suas atitudes. Assim, tudo aquilo que você realizar na casa do Senhor vai glorificar o nome do Senhor. Servir ao Senhor com amor não é ir em busca de títulos, não é ir em busca de cargos, mas é servir ao Senhor para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Quem tem a marca do servir ao Senhor torna-se um grande cooperador na seara do mestre. E Paulo, ele tinha essa marca de servir. Ele colocou à disposição do reino. Ele, aonde chegava, ele chegava para servir, para fazer alguma coisa. Quem serve ao Senhor com amor, quem serve ao Senhor com alegria, mesmo que alguém venha criticá-lo, mas ele sabe que ele está fazendo para glorificar ao Senhor. E se você faz com humildade, com pureza de alma, saiba que um dia você vai ouvir essa palavra: servo bom e fiel, entra para o gozo do meu Senhor.
Uma outra marca que eu vejo na vida de Paulo, e não pode faltar na vida da igreja, é a marca da adoração. Meus queridos, sempre que você entra no santuário, sempre que você vem ao templo, você precisa vir ao templo com esse objetivo de adorar ao Senhor. É claro que adorar não é só na igreja, é nas suas atividades normais. Você precisa ser um adorador em todo lugar. O fim principal de todo homem é adorar a Deus, é glorificá-lo para sempre. Não podemos permitir que as circunstâncias da vida, as complicações, as lutas do mundo, os obstáculos que surgem na nossa caminhada de fé ou na nossa caminhada do dia a dia, venham apagar ou venham enfraquecer a nossa adoração. Mesmo no meio de provas, mesmo no meio de lutas, que você seja um adorador por excelência. Da mesma maneira que a água pode apagar o fogo, eu sei que as provações dessa vida podem, se o crente não cuidar, ele pode enfraquecer o seu coração e apagar a chama da verdadeira adoração. Mas seja determinado, não deixe as lutas, não deixe as provas apagar a tua adoração ao Senhor. Os verdadeiros adoradores são íntimos de Deus, porque ninguém consegue expressar um amor muito profundo por alguém que não conhece intimamente. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai expressar o teu louvor, a tua adoração, o teu agradecimento ao Senhor. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você vai expressar amor a essa pessoa. E assim é com Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais íntimo de Deus você for, mais você vai ter adoração, atitudes e palavras de adoração e de louvor ao Senhor. A adoração é a ocupação do nosso coração com o próprio Deus, não é com as nossas necessidades, nem sequer apenas eu vou adorar a Deus porque eu quero as bênçãos do Senhor. Não, você adora o Senhor não pelas bênçãos, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Deus é. Você vai adorando ao Senhor. Adoração é o ato de dobrar nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Adoração ao Senhor é reconhecê-lo, é honrá-lo, é reverenciá-lo em todo momento. Adorar ao Senhor é ter uma vida de intensa e profunda intimidade com Deus. Adorar ao Senhor é ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com Cristo. Adorar ao Senhor é oferecer o melhor da tua vida, dos teus talentos, daquilo que você tem ao Senhor. Adorar ao Senhor é você viver uma vida para agradar e trazer prazer ao coração de Deus. Crente, quando adora ao Senhor, ele traz prazer ao coração de Deus. Por isso, Deus disse até mesmo ao diabo: está vendo meu servo Jó? Está vendo? Mas ele tem tudo, por isso que ele te adora. Deus permitiu que Jó passasse por uma prova terrível, mas no meio da prova, ele adorava o Senhor. Irmãos, eu creio que aquela adoração chegou aos céus, estremeceu os céus e trouxe pavor no inferno, porque o diabo percebeu que o crente verdadeiro adora o Senhor não porque ele recebe de bens ou outras benesses nesse mundo, mas ele adora o Senhor porque ele tem o Senhor Deus como dono da sua vida, como o Senhor absoluto da sua vida, e que você venha a ser um adorador por excelência. Não importa a luta, não importa as provas, não importa as dificuldades, não importa os momentos de angústia, mas que Deus possa encontrar na tua vida um verdadeiro adorador, que você venha ter essa marca, e que um dia alguém possa, quem sabe, questionar, mas você possa dizer como Paulo: ninguém me questione, ninguém me inquiete,
crente, porque eu trago no meu corpo as marcas da adoração. Traga a marca da adoração na tua vida. Seja um adorador por excelência. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, mas eu quero crer que Ele tem encontrado aqui em muitas vidas, aqui na igreja, verdadeiros adoradores, e que você seja esse adorador por excelência. Uma outra marca que eu vejo em Paulo, e por isso ele dizia: ninguém me inquiete, era a marca do compromisso. Se tinha alguém que tinha compromisso com o reino de Deus, se tinha alguém que tinha compromisso com a sua fé, se tinha alguém que tinha compromisso, era Paulo. O compromisso com Deus exige renúncia e dedicação a Deus e a sua obra. A marca do comprometimento com Deus exige lealdade. Se não houver lealdade da membresia para com Deus, para com a igreja onde ele serve ao Senhor, para com a liderança, para com os pastores, a derrota, a desintegração certamente chegará e levará o membro a uma derrota, à deriva. Mas quando o crente tem compromisso, quando ele tem compromisso com Deus, compromisso com a sua igreja onde ele serve ao Senhor, compromisso com a liderança, a igreja vai sendo abençoada, a igreja vai sendo estruturada, e isso agrada ao Senhor. A igreja é como uma equipe, ninguém ganhará nada querendo fazer tudo sozinho, é necessário trabalhar em equipe. E assim Paulo, ele chegava na igreja, e muitas vezes ele chegou à igreja e viu a igreja dividida, e ele teve que trazer profundas mensagens, profundas exortações, mostrando que assim a igreja não chegava a lugar nenhum. Nós temos que ter a marca do compromisso, a marca de uma equipe, a marca que juntos nós seremos mais fortes. Lealdade faz as pessoas lutarem em favor de um propósito, em favor de um objetivo, em favor da igreja e da sua liderança. Um crente desleal a Deus, um crente desleal à sua igreja, um crente desleal à sua liderança, sempre vai semear contenda, ódio e murmuração. Normalmente o ser humano assume compromisso com aquilo que tem valor para ele, e assim se espera que a igreja sempre venha ter muita importância na vida do crente, porque se diz que a pessoa luta por aquilo que tem valor para ele. E se você não lutar pela igreja, se você não lutar pela obra de Deus aqui nesse mundo, mostra que a obra de Deus aqui no mundo, que a igreja não tem valor para você, mas que você possa ter a marca de um lutador, e que você tenha a marca de um homem comprometido com aquilo que você segue, com a igreja e com a obra de Deus. Se você ama alguém, você é prometido com esse alguém. E se você ama a obra de Deus, você é comprometido com a obra de Deus. Da mesma forma, se você ama Deus e a sua obra aqui na terra, você vai ter prazer de estar comprometido em todos os sentidos com Deus e a sua obra e a sua igreja aqui na terra. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas não querem mais compromisso com a igreja, e alguns até hoje tem aquele ditado que diz que muitos são desigrejados, e tem a igreja dos desigrejados, que não vem mais à igreja. Acho que igreja é um sistema. Meus queridos, a igreja foi fundada por Cristo, e as pessoas vão sendo edificadas quando estão na igreja. A igreja é o conjunto de pessoas transformadas pelo poder de Deus, e é na igreja é que nós participamos da Santa Ceia e temos comunhão com os outros, porque é na igreja que você vem participar da Santa Ceia, e na igreja é o momento de você refletir como está a tua comunhão com Deus e a comunhão com os seus irmãos. Quando a pessoa deixa de vir à igreja, ele não tem mais comunhão com seus irmãos, e assim a sua vida espiritual vai ficando fragilizada. O comprometimento que passamos a ter com Deus deve
deve ser fruto da nossa vida de intimidade com Deus e da nossa conversão. Compromisso com Deus nos leva a aceitar a sua soberana vontade, a vontade divina em nossa vida. Compromisso com Deus nos leva a deixar Deus ser o dono absoluto do nosso tempo, dos nossos sonhos, da nossa profissão, dos nossos projetos, dos nossos desejos, da nossa família, da nossa atividade e até dono do nosso dinheiro. Vivemos numa época onde está surgindo essa geração que não quer mais comprometimento, mas isso fere os preceitos divinos, fere a palavra de Deus. Jamais um crente irá ter intimidade profunda com Deus se o mesmo negligenciar o seu compromisso com a igreja local. Intimidade com Cristo, vida de comprometimento com Deus, sempre vai desaguar, sempre vai determinar o grau de compromisso que uma pessoa tem com aquilo que ele recebe do Senhor. Quanto mais você recebe de Deus as bênçãos e a edificação da tua alma, mais você vai se comprometendo com Deus e também com a igreja. Paulo tinha a marca do compromisso. Você tem essa marca na tua vida? Como está o teu compromisso com as atividades espirituais, com a atividade na igreja? Como a igreja é para você? O que a igreja é para você? Você faz parte dessa família, você faz parte dessa igreja, e que você tenha compromisso com essa igreja. Eu vejo uma outra marca, uma marca que me chama muita atenção na vida de Paulo, era a marca da compaixão. Pensa num homem que tinha uma paixão por almas. Ele tinha paixão por aquilo que ele fazia. Era um homem que tinha compaixão, era paixão pelos outros. Jesus foi o grande exemplo e sem dúvida foi a fonte de inspiração para Paulo. O ministério de Cristo foi trilhado pela compaixão que o mesmo sentia pelas cidades e pelos povos. Jesus sentiu uma compaixão tão grande que ele via o povo, via as nações, via as cidades e orava pelas cidades, chorava pelas cidades. Jesus tinha paixão pelas cidades, e Paulo aprendeu isso. E Paulo, aonde ele chegava, ele também se entusiasmava pela cidade, ele chorava pela cidade, ele queria ver a cidade convertida. A marca da compaixão era tão forte na vida de Paulo, que o mesmo não se conformava em ficar parado, e ele dizia: eu sou devedor, tanto a gregos como a outros povos. Ele sentia devedora, isso porque aonde ele chegava, ele sentia tão devedora que ele não conseguia ficar parado. Aonde ele chegava, ele anunciava o Cristo ressurreto, o Cristo que transformou a sua vida. A marca da compaixão nos levará a anunciar, a testemunhar, a proclamar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, ou falando, ou com a nossa vida transformada. O mundo precisa conhecer Jesus, mas sabemos que para isso é necessário que a igreja, aonde você é membro, venha a igreja num todo, cada crente na sua individualidade, e depois num todo, ser crentes que tenham compaixão. É por isso que essa igreja é uma igreja missionária, é por isso que essa igreja tem suas necessidades locais, mas estende as mãos a outros povos, porque a compaixão vai queimando dentro da nossa vida, e nós somos apaixonados por ajudar vidas, apaixonados por ajudar a obra de Deus, apaixonados por ver o crescimento dessa obra. Milhares e milhões de pessoas estão indo ao inferno todos os dias, e isso será que não comove você? Sim, irmãos, quando o crente é apaixonado, quando morre alguém, quando ele vê pessoas indo para o inferno, isso traz uma inquietação
coração, e ele coloca-se à disposição do reino para fazer alguma coisa, ou através de investimento na obra, com os seus, com as suas condições financeiras, ou ele mesmo vai com os seus talentos, com a sua habilidade. Ele é uma pessoa apaixonada. Meu querido irmão, você precisa ser apaixonado pela obra de Deus. Um dia o salmista Davi exclamou: refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, ou ninguém por mim se interessa. Ele disse: faltou refúgio, ninguém cuidou da minha alma. Oh, que ninguém possa dizer isso. Aquela pessoa, aquele crente não cuidou de minha vida. Ele poderia me falar de Jesus, ele poderia ser uma ponte para eu conhecer o Evangelho, mas ele não falou. Será que o mundo não está clamando da mesma maneira como Davi, dizendo: refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma? Irmãos, você foi chamado para transmitir que há solução para esse mundo. Você foi chamado para ajudar a cuidar das pessoas. O que você está fazendo para o mundo que está agonizando, pelo mundo que está no pecado e mergulhado na idolatria, no caminho falso, no caminho errado, no caminho das heresias? A igreja não pode ficar inerte, a igreja não pode ficar parada. Não podemos ficar indiferente com o gemido de uma geração que caminha com passos largos para o inferno, mas que a marca da paixão pelas almas, compaixão pelas vidas, possa estar queimando dentro de nós. Jesus contou a história do bom samaritano para ilustrar a verdadeira compaixão que permeava a vida desse homem. A Bíblia diz que passou o sacerdote, que passou o levita, passaram e deixaram o moribundo homem que foi assaltado, estava ali quase como morto, passaram de largo e não fizeram nada. Porém ali passou um samaritano, cheio de compaixão. Quando aquele samaritano passou, as suas entranhas, o seu sentimento veio à tona, e ele disse: eu não posso ficar sem fazer nada. E ele chegou aonde estava aquele homem que estava ali quase morto. Ele passou óleo nas feridas. Ele pegou aquele homem, levou a um lugar onde poderia ter socorro, e aquele homem foi abençoado, porque ali passou um homem cheio de compaixão. Que essa marca possa estar na tua vida, que você possa ter compaixão. Aquele homem ficou comovido e teve atitudes de paixão, e aquelas atitudes que vieram sobre sua vida fizeram ele ter ação, e que você possa ter ação e fazer alguma coisa. A marca da paixão precisa estar no meio da igreja. Deixa eu falar uma outra marca para ir encerrando: a marca da cristocentridade. Paulo, tudo que ele fazia, Cristo era o centro da sua vida. Irmãos, tudo que você vier a fazer, todas as tuas decisões, todas as tuas atitudes, tudo aquilo que você fizer, pense em Cristo primeiro. Cristo está nesse negócio, Cristo vai aprovar, Cristo realmente vai ser glorificado através da minha atitude. Paulo dizia que Cristo era tudo em todos. Não tem como subsistir se numa vida de fé, numa vida autêntica, se Cristo não for o centro. Cristo tem que ser o centro da tua vida, Cristo tem que ser o centro dessa igreja, Cristo tem que ser o centro das nossas atividades. Nós só seremos bem-sucedidos, nós só vamos glorificar os céus se Cristo for o centro de todas as nossas atividades. Quando Cristo é o centro da nossa vida, de todos os nossos atos, então nós começamos a ficar parecido com Ele. Irmãos, a Bíblia diz que algumas pessoas viram
os discípulos chegando e souberam que eles estiveram com Jesus, porque viram Jesus na vida deles. Quando você deixa Cristo ser o centro da tua vida, você vai ficando parecido com Jesus. Os seus atos, as suas ações, o teu andar, o teu falar vai sendo parecido com Jesus. O mundo vai correr em direção a você, em direção a esta igreja, para ouvir falar mais de Jesus. Se todos nós formos parecidos com Ele, o que está, como nós estamos, ou seja, refletindo Jesus na nossa vida? Será que nós estamos refletindo Jesus de maneira sábia, de maneira que o mundo vê Cristo e marcas de Cristo em nossa vida? Paulo tinha a marca da cristocentridade, por isso ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Será que você traz marca de Cristo na tua vida? É claro, não na tua vida física, como era o caso de Paulo, mas Paulo trazia na sua alma, trazia no seu coração, trazia na sua vida, trazia no seu coração essas marcas que todos olhavam para ele e não tinha como dizer que ele não era de Cristo, não tinha como dizer que ele não era um cristão, que ele não era um crente. O que você está fazendo para refletir Cristo para o mundo que está aí fora? A experiência de Cristo na vida de Paulo foi muito forte, e que você possa ter essa experiência. A história de uma mulher trabalhou muito tempo na vida, trabalhou muito tempo na casa de uma pessoa ricas da cidade, mas a pessoa nunca falou de Jesus para essa pessoa. Trabalhava, mas nunca falou que era cristã, que era crente. Os anos se passaram, e um dia, essa pessoa já doente, os seus patrões, a patroa doente, e alguém soube que essa pessoa estava doente, e disse: eu vou visitar essa pessoa. E foi lá e falou de Jesus, e orou, e a pessoa foi restaurada. Mas a pessoa que foi visitar disse: não, mas essa pessoa que trabalha na tua casa é lá da minha igreja, eu conheço ela. Como da tua igreja? Ela nunca me falou de Jesus, ela nunca me falou isso. E a patroa chamou ela e disse: eu sou muito contente contigo, mas você nunca me falou de Jesus. Eu estava quase morrendo. Se não fosse outra pessoa que viesse aqui falar de Jesus e orar por mim, quem sabe eu iria até morrer. E você? Mas eu tinha vergonha. Irmão, você não pode ter vergonha de falar de Jesus. Você precisa. Quem tem Cristo no centro da sua vida não tem como ficar parada. Irmão, você precisa ter Jesus na tua vida. A marca da cristocentridade. Eu termino falando outra marca, mas deixa eu contar mais uma experiência. Já contei uma vez essa experiência aqui. Não vou dizer nomes. Aconteceu numa cidade onde tinha uma pessoa crente. Na mente do pastor, quem sabe era uma das mais crentes da igreja. E aquela pessoa o pastor se admirava com aquela crente, mas o pastor tinha como diz, uma pulga atrás da orelha, porque o marido dela nunca vinha à igreja. Nunca vinha à igreja. E os anos se passaram, ele falava, e o seu marido: não, meu marido é muito contra o evangelho, contra. E o pastor orando: Deus, dá a oportunidade um dia para eu falar para esse marido dessa irmã tão abençoada, e o marido não é crente, como pode? E um dia, o pastor teve a oportunidade de conversar com esse cidadão, e o pastor disse: olha, eu quero que você vá lá na minha igreja, a sua esposa é uma das
crente mais abençoada, uma das crentes referencial que nós temos aqui na igreja. E eu não sei por que você nunca foi à igreja. Eu disse, pastor, eu ir na sua igreja? A minha esposa é uma referência na sua igreja? Então tem alguma coisa errada, porque ela pode ser santa lá na igreja, mas aqui em casa... Eu não ia falar essa palavra. Aqui em casa ela é um demônio. O cidadão falou dessa maneira mesmo, que em casa ela é um demônio. O pastor disse, não, você está falando da pessoa errada. Eu não acredito. O pastor chamou, o pastor disse, olha, eu vou vir aqui falar com você. Vou vir aqui na sua casa, um dia que ela estiver. Mas o pastor pensou bem e disse, não, eu vou chamar essa senhora, junto com a minha esposa, aqui no meu gabinete. Chamou a senhora e disse, minha irmã, você é uma bênção, você é uma referência aqui na igreja, mas essa semana eu tive uma grande decepção. Eu conversei com o seu esposo. Ela começou a envermelhar, embranquear, e ao conversar com ele, ele disse que não vinha na igreja por causa da senhora. Porque a senhora em casa é um demônio. Quando o pastor falou assim, e foi vendo a reação dela, é só, pastor, na minha casa o senhor não tem nada a ver comigo, com as minhas atitudes dentro da casa. E o pastor começou a ver o outro lado, e ela começou a falar forte com o pastor, questionando e brigando com o pastor, e dizendo, na minha casa eu sou assim, e sou assim, lá na casa quem manda sou eu, e não sei o quê, e não sei o quê. E foi falando, o pastor ficou quieto, ficaram como mudo. O pastor deixou ela desabafar, ela desabafou, o pastor pegou e disse, olha, o seu esposo vai para o inferno, e você é culpada, e você vai também, porque você tem duas maneiras de agir. Na igreja você demonstrava que era uma santa mulher. Que frustração, que decepção eu estou tendo com você. E o pastor foi para a Bíblia e começou a falar Bíblia para essa mulher, e começou a mostrar os erros dessa mulher, e começou a dizer tudo o que estava acontecendo, e falou o seu esposo, ele falou isso, e foi falando atitudes dessa mulher. E daqui a pouco essa mulher, ela teve uma sensibilidade espiritual, de realmente ficar quieta e deixar o pastor falando. E o pastor foi falando, e as lágrimas foram correndo, e daqui a pouco aquela revolta, ela foi e se humilhou, e se jogou aos pés do pastor, pedindo, me perdoe, pastor, realmente eu reconheço minhas faltas, reconheço o meu erro, reconheço as minhas ignorâncias. E o pastor orou para ela e disse, o seu esposo só vai vir para a igreja e só vai ser salvo se ele ver mudanças na tua vida. O cidadão soube que o pastor conversou com a esposa. E dali 15 dias, o cidadão na igreja. Daqui a pouco não faltava mais culto. Com 3 meses, o cidadão levantou a mão e aceitou a Jesus. O pastor, curioso, se eu vou fazer uma visita para vocês. Foi lá fazer uma visita e disse, meu senhor, por que você veio à igreja? Por que você aceitou Jesus? Eu disse, eu aceitei a Jesus, pastor, porque eu soube que o senhor conversou com ela. Tudo bem, até aí eu acho que alguém precisava chamar a atenção dela. E eu fiquei só olhando. Mas eu comecei a ver mudanças na vida da minha esposa. Mudanças transformadoras. Ela começou a me tratar com amor, com carinho, com uma pessoa gentil, uma pessoa que eu desconhecia, não conhecia essa pessoa. E eu comecei a ver, será que é só porque o pastor chamou a atenção dela? Mas o mês foi passando, passou o primeiro mês, passou o segundo, e no terceiro mês, eu não comecei a ver mais a minha esposa
Eu via, olhava minha esposa e via realmente ela transmitindo Jesus. Eu via Jesus na vida da minha esposa. Ela começou a realmente falar aquilo que vocês falam, aquilo que vocês falam no Evangelho. Eu comecei a vir na igreja e comecei a ver as pregações e ver como que tem que ser o crente. E eu comecei a ver isso na minha esposa. E eu não tive como não aceitar Jesus. E assim a nossa vida mudou, a história do nosso casamento, a história da nossa família mudou completamente. E ele disse, e a prova final, pastor, a prova final que realmente a minha esposa mudou, é que quando eu chegava em casa, eu era obrigado a tirar o sapato para entrar em casa. E chegou num dia, num sábado, ela disse, meu esposo, vai pescar com o teu filho, vai pescar. Eu disse, minha esposa mandando eu pescar, você precisa pescar, vai também. E arrumou todas as coisas, ajeitou todas as coisas. E eu fui lá no quintal e cavei lá e peguei umas minhocas. E entrei na casa para dar tchau para minha esposa, para dar um beijo nela. E quando eu fui me virar, a lata de minhoca caiu tudo no tapete. Eu disse, pronto, agora a fera vai mostrar. E na mesma hora ela disse, não, meu querido, fica tranquilo. Ela juntou todo aquele barro com as minhocas, colocou na lata, deu um beijo em mim. Eu disse, é Jesus na vida da minha esposa. Eu vou aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus. Por quê, irmãos? Porque aquela mulher passou agora a ter a marca de Cristo. A marca de Cristo. O que está faltando em muitos casamentos, o que está faltando em muitos homens, o que está faltando em muitas mulheres, o que está faltando em muitas vidas, é a marca de Cristo. Porque se Cristo estiver na tua vida, você vai agir diferente. Você vai agir diferente. Fique em pé nesse momento. Uma outra marca que não pode faltar na igreja, não pode faltar na vida do crente, é a marca da compensação. Compensa ter essa marca, compensa servir ao Senhor. Compensa servir, ser crente. Irmãos, compensa ser crente, irmãos. Paulo dizia, ninguém me inquiete, ninguém me afronte, porque eu trago as marcas. Ele sabia que compensava servir ao Senhor, que um dia ele iria receber o galardão. Combati o bom combate e acabei a carreira. Compensa combater o bom combate, compensa ser parecido com Jesus, compensa ser fiel. Você não está aqui na igreja para servir o pastor, para servir o líder, ou para apenas dizer que você é um crente. Você está aqui na igreja para ser parecido com Cristo, porque Cristo tem que ser o centro da sua vida. Compensa ver o que Deus pode fazer através das pessoas que realmente deixam suas vidas ser um instrumento na mão de Deus. É gratificante, compensa, irmãos, você ser um crente. Compensa você levar alguém a Cristo. Irmãos, uma das marcas que compensa você levar alguém a Cristo é quando você vê alguém se batizando e essa pessoa veio ao batismo através da tua vida, através que você foi instrumento para trazer essa pessoa a Jesus. Quando você vê essa pessoa batizando, irmãos, não tem como, quem sabe, não descer lágrimas, porque compensa servir ao Senhor. Irmãos, que o Senhor possa derramar bênção na tua vida, que o Senhor possa dar força para você ser parecido com Jesus e que você venha ter marcas que vão testificar que você é um verdadeiro cristão. Eu poderia falar de outras marcas, a marca da fidelidade, a marca da lealdade, a marca daquele que é fiel com seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Mas deixa para outro tempo, aleluia. Eu quero orar por você. Qual as marcas que você tem na sua vida
que mostra que você é um crente, que mostra que você é um cristão, que mostra que você é fiel ao Senhor. Qual as marcas que, quem sabe, estão faltando ainda na tua vida? Baixe sua cabeça e faça um exame na tua vida. Faça um exame.